Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor, como oferta de amor. Essa leitura que faremos é uma tremenda oração feita através do apóstolo Paulo. É considerada uma das orações mais ousadas que está registrada na Bíblia. E nós vamos fazer essa leitura. Efésios capítulo 3, dos versos 14 até o verso de número 21. Vou pedir para a irmã projetar. E peço que toda a igreja possa fazer a leitura junto comigo, com a referência ao telão. Vamos lá? Glória a Deus por essa leitura. Então o apóstolo Paulo encontrava-se aprisionado. Ele estava preso, mas a sua fé não. Ele estava aprisionado, estava em cadeias, mas ainda assim ele dava frutos dignos, apresentava esses frutos ao Senhor. Nesse momento ele fazia isso através da sua oração. Essa carta de Efésios, Deus, usando a vida do apóstolo Paulo, compara a igreja e Jesus de umas 3 maneiras, ao menos, não é? Ele compara a igreja como sendo o corpo, somos o corpo de Cristo, no qual Jesus é o cabeça. Ele compara também a igreja como um edifício, no qual Jesus é o alicerce, ou a pedra principal. Ele compara a igreja como a noiva, no qual Jesus é o noivo. Então aqui nós temos uma oração tremenda que Paulo faz, e está registrada para que nós possamos aprender também. Nós estamos numa série de mensagens falando sobre jejum e sobre a oração. Nós aprendemos um pouco sobre o jejum e como nós entendemos que o jejum não se aprende apenas na teoria, mas aprende-se também na prática. A igreja foi desafiada para estar jejuando. Nós aprendemos que o jejum ele é algo individual e voluntário, mas existem momentos em que o coletivo, toda a igreja é desafiada para o jejum e a oração. Assim, toda a igreja foi desafiada. Na primeira semana, foi desafiada 12 horas de jejum, das 9 horas da manhã até as 21, às 9 horas da noite. Alguns irmãos conseguiram, outros irmãos sentiram dificuldade. Então na semana anterior nós fizemos 12 horas de jejum novamente, somente que dividimos em 3 partes: 4 horas na segunda, 4 horas na quarta e 4 horas na sexta-feira, fechando as 12 horas de jejum novamente. E sempre assim, nós precisamos praticar e precisamos também entender que através dessa prática do jejum, que não é apenas ficar sem comer, isso pode ser chamado de regime ou qualquer outro propósito. O jejum ele tem essa função de nos conectar de uma maneira mais intensa ao Senhor. Então eu deixo de comer do pão da terra para me alimentar do pão do céu, não é? Cumprindo que a palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então nós precisamos aprender. Hoje vamos aprender um pouco mais sobre a oração. E vamos rever os versículos 14 e 15. Efésios, capítulo 3, versículos 14 e 15. Diz assim: por este motivo eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome.
Então nós vamos aprender nesse momento como orar, como fazer para que possamos orar. E aqui nós encontramos o apóstolo Paulo, ele diz: por essa razão eu me coloco de joelhos. E esse ato registrado de que ele se colocava de joelhos, fala de uma reverência, fala de um respeito, porque na verdade a cultura em que Paulo estava, judaica, a oração era feita somente de pé. Se você for hoje em Israel, na cidade de Jerusalém, existe um lugar que eles chamam de lugar sagrado, que é o Muro das Lamentações. Se você for no Muro das Lamentações e se ajoelhar para orar, um soldado vai chegar lá e vai dizer para você ficar em pé. Não pode se ajoelhar, porque a cultura deles é essa, a oração é em pé. Então, se você vai, o dia que você for para visitar Jerusalém, conhecer aquele lugar lindo, maravilhoso, você vai chegar no Muro das Lamentações, mas você sabe que lá você não pode se prostrar. Toda a oração é feita naquele local em pé. E Paulo, ele disse: por essa razão eu me coloco de joelhos. Eu tenho reverência, eu tenho respeito, eu me rendo, eu me entrego, eu me prostro diante do Senhor. E sabe, irmãos, reverência é algo que precisa estar presente na vida do cristão, em especial reverência ao Senhor. Nós não podemos jamais nos esquecer do Senhor, e ao nos reportarmos ao Senhor, falarmos de uma maneira torpe, de uma maneira ímpia, de uma maneira sarcástica. Não podemos, por reverência. A oração que nós conhecemos na Bíblia como oração modelo diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja santo o teu nome, seja separado o teu nome, porque o nome do Senhor está acima de todo nome. Atos capítulo 4, versículo 12 fala isso, que o nome do Senhor está acima de todo nome. Nenhum nome existe entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, somente o nome de Yeshua, de Jesus, o Messias, somente esse nome. Então é preciso que haja reverência. Quantos aqui têm o hábito de, quando vai conversar com uma pessoa que tem mais idade que você, em especial, assim, mais idade que você chama ele de senhor, senhora? Ai, que maravilha, isso é muito bom. Se para pessoas nós temos essa reverência, e acho muito interessante, acho que deve ser mantido esse hábito de respeitar as pessoas com mais idade, e uma das formas é no trato, né? Você vai falar com um menino mais novo, assim: ô rapazinho, menininho, ô rapaz, vem cá, ô guri. Mas falando com uma pessoa de mais idade, senhor, senhora, respeito. Pensa agora em relação a Deus, o Senhor. O judeu, ele tem tanta reverência que ele nem escreve o nome Deus. Quando ele vai escrever Deus, ele coloca o D, tracinho, us, para não escrever todo o nome, porque eles têm na cultura dele essa: se ele escrever no papel o nome Deus, e por alguma razão esse nome cair e alguém pisar em cima, não pode, é reverência, não posso. Então eles não fazem. E nós, como cristãos, precisamos ter reverência. E Paulo, ele disse: por essa razão eu me coloco de joelhos, eu me prostro. Então, como orar? Com reverência ao Senhor. Quando você for orar, lembre-se de quem é o Senhor, de quem você é, e o trate de maneira digna. Embora em Hebreus capítulo 4, versículo 16, a palavra diz que nós podemos nos achegar diante do trono da graça com ousadia,
podemos nos achegar diante do trono da graça com ousadia, porque Ele é Pai. Mas ainda assim, isso não exime a questão do respeito, da honra. Você tem liberdade com o seu pai, com a sua mãe, mas isso não lhe dá o direito de faltar-lhe com respeito. Não é verdade? Isso é o que se espera. É por isso que às vezes eu pego um pouco no pé do pessoal, dos irmãos do Ministério do Louvor, quando vem uma música e na música trata o Senhor como você, né? Tem algumas canções que nós cantamos, daí alguns irmãos vão lá às vezes e mudam um pouquinho a letra, e no lugar de você colocam algo assim para se referir ao Senhor, porque reverência, é preciso reverência ao Senhor. Como orar? Com reverência, porque Ele é o Deus Criador dos céus e da terra. Ele é o único Deus, o Deus digno, o Deus maravilhoso, o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus fiel, aquele que nos ama, aquele que nos perdoa. A Ele nós vamos chegar com ousadia, mas com reverência na presença do Senhor. Paulo, ele sabia que através da oração os céus se movem. Quando a igreja ora, o nosso adversário treme. Quando a igreja ora, o milagre acontece. Por isso, eu me prostro diante do Senhor. E foi assim que ele começou. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. Todas as famílias se unem em prol de um único nome. De vários povos se unem, tornando-se a família ou o povo bendito do Senhor. Amém? Então agora você sabe que para orarmos é preciso que haja reverência. Pastor, então só a oração de joelhos é válida? Não é isso que eu estou dizendo. Nesse exato momento em que ele escreve, ele disse: por essa razão, por esse motivo, eu me coloco de joelhos. Mas outras tantas orações foram feitas enquanto ele estava com os pés no tronco, impedido de se ajoelhar. Em outros momentos ele estava sendo flagelado através de varadas ou pedradas, e ainda assim ele orava. E a nossa oração pode acontecer a todo instante, mas é preciso que haja reverência ao Senhor. É preciso que haja respeito ao Senhor. Amém, irmãos? Amém mesmo? Amém. Como orar? Com reverência. Por esta razão, diz o apóstolo, eu me coloco de joelhos. Vamos lá, versículo 16 e 17. Eu vou pedir para que a igreja esteja relendo, e peço para que a irmã projete, por gentileza, os versículos 16 e 17. Vamos lá? E peço... Amém. Então nós aprendemos no primeiro momento como orar, com reverência. Agora nós estamos aprendendo o que orar. E nós vemos que a oração de Paulo foi uma oração a favor da igreja. E por isso que esta oração é considerada uma oração de ousadia. Exatamente pelo fato de que nesse momento em que esta carta estava sendo escrita, ele, Paulo, estava aprisionado, contagem regressiva para a sua sentença de morte. Ele foi condenado à morte. E mesmo ele estando com tantas necessidades básicas, essenciais, e ele poderia naquele momento
orar por si mesmo, clamar ao Senhor por si, mas a oração que ele fez foi pela igreja. Uma oração de ousadia, uma oração de um homem de Deus, de alguém que entendeu o seu chamado, que enquanto nós cuidamos da igreja do Senhor, cuidamos da vida dos nossos irmãos, Deus cuida das nossas vidas. Quando nos envolvemos com os outros, o Senhor cuida de nós, não é? Então, quando nós cuidamos de nós mesmos, então nós cuidamos de nós mesmos. Mas quando nós nos envolvemos com a obra do Senhor, então Ele cuida de nós. Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você. E quando nós entendemos isso, e quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, então nós estamos dizendo: Senhor, pode agir na minha vida. E a oração que ele fez, para que a igreja fosse espiritualmente forte. Espiritualmente forte. O que é uma igreja espiritualmente forte? É uma igreja que ora, é uma igreja que jejua, é uma igreja que se consagra ao Senhor, é uma igreja que ama a palavra do Senhor. Disse o salmista: quanto eu amo a tua lei, a tua palavra é minha meditação de dia e de noite. Eu oro, disse Paulo, para que estes sejam espiritualmente fortes. Como orar? Ore pelos seus irmãos, ore por suas irmãs, ore pelas pessoas à sua volta, para que eles sejam espiritualmente fortes. E mais, ele diz, para que eles também possam ter um espírito de amor, para que eles possam amar. E só ama quem tem o Espírito Santo de Deus, porque Deus é amor. Então, para amar é preciso ter o Senhor. Quantas pessoas hoje em dia nós vemos uma frieza no coração de algumas pessoas, pessoas que hoje fazem juras de amor, amanhã você olha, o discurso é totalmente diferente. O que até ontem os discursos eram os melhores possíveis, no outro dia parece que houve uma mudança e o discurso é diferente. Por quê? Porque só ama quem tem o Espírito do Senhor. Ama de verdade aquele que tem o Senhor. Do contrário, ninguém dá aquilo que não tem. Se Deus é amor, para eu poder amar, eu preciso do Senhor na minha vida. Para você poder amar, você precisa do Senhor na sua vida. Nós precisamos. Então, qual vai ser a nossa oração? Primeiro, nós entendemos que precisamos de reverência, precisamos de respeito para chegar na presença do Senhor em oração. Segundo, nós precisamos orar pelas pessoas que estão à nossa volta. Para quê? Para que elas sejam espiritualmente fortes. E ele usa aqui uma linguagem, ele diz assim, e fala de raízes e fala de alicerce. Raízes nos lembra de profundidade, alicerce nos fala de firmeza. Alguém que tem essa profundidade desse amor. E ele fala do amor do Senhor, que nós precisamos conhecer a sua largura, profundidade, comprimento. Ele fala desse amor que é imensurável. O amor do Senhor é imensurável, nós precisamos aprender isso. E o terceiro ponto aqui então, da nossa mensagem, fala que a oração revela o amor de Cristo. Vamos reler os versículos 18 e 19. Peço por gentileza que a igreja faça essa leitura, para que
Amém. Os versículos 18 e 19 fala de conhecer o amor de Deus e fala de compreender o amor de Deus. Conhecer e compreender. Conhecer fala do intelecto, fala de você entender esse amor. E como podemos fazer para entender do amor? Lendo a sua palavra, que fala, que revela do seu amor. E quando fala em compreender esse amor, aí está falando de uma experiência com Deus. E nós precisamos, em oração, pedir isso ao Senhor. Então nós temos que ter reverência para orar. Nós precisamos nos colocar de joelhos e orar para que a igreja seja espiritualmente forte e que possa ser uma igreja que ama. E precisamos nos colocar de joelhos e orar para que nós mesmos possamos ter essa própria experiência, nossa própria experiência com o Senhor. E assim conhecer a altura, profundidade, largura, comprimento, que fala de algo imensurável, que fala do amor de Deus para conosco, tão profundo, que nos perdoa dos nossos pecados, tão alto, a ponto de poder nos levar ao céu, de nos levar ao Pai. Esse é o amor que pode ser revelado a nós, que o Senhor deseja revelar a nós. E como? Através da oração. Quando nós nos colocamos em oração. Não quero me assustar, por isso eu não vou pedir para você responder para mim, mas que você responda ao Senhor. Como anda a sua vida de oração? Por isso é que muitas ou algumas pessoas têm dificuldade, não estão espiritualmente fortes, mas estão enfraquecidas. Não amam aos seus irmãos, as pessoas à sua volta, porque lhes falta a oração. Não entendem o amor do Senhor, porque não se colocam em oração. E ele disse: eu oro para que vocês conheçam o Senhor, embora é impossível conhecê-lo completamente, mas que vocês possam compreender a altura, o comprimento, a profundidade do seu amor. Eu faço essa oração para que vocês tenham esta experiência com o Senhor. Ore, irmão, irmã, com reverência. Ore pela vida do seu irmão, da sua irmã, para que ele possa estar espiritualmente forte. Ore para que ele possa amar. Quando você olha uma pessoa e percebe que é uma pessoa que tem atitudes de uma pessoa fria, apática, o que você precisa fazer é orar por ele, para que ele possa conhecer o amor do Pai, desfrutar desse amor, viver esse amor e então derramar esse amor a outras pessoas. Amém? Eu encerro lendo com vocês os versículos 20 e 21 novamente. Diz assim: e agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todo o sempre. Amém. Glória a Deus por meio da igreja. Ele diz: olha, que o nome do Senhor seja exaltado. Ele encerra dizendo: e agora que a glória seja dada ao nome do Senhor, porque tudo aquilo que nós pedimos, tudo aquilo que nós pensamos. Então, quando fala aquilo que pedimos, é porque Deus ouve. Tudo aquilo que pensamos, porque Ele nos conhece. E Ele é poderoso para fazer muito além do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder do Senhor
que opera através de nós, e isso para a glória e louvor do nome dele, nome que está acima de todo nome. Amém, igreja? Nós não podemos aprender sobre oração apenas ouvindo. Nós precisamos aprender sobre oração orando. O apóstolo Paulo, ele inicia esse texto dizendo: por essa razão eu me coloco de joelhos diante do Pai. Por essa razão eu me prostro diante do Senhor e eu clamo ao Senhor para que os meus irmãos e irmãs sejam todos espiritualmente fortes, para que todos possam amar. E finalmente eu oro para poder conhecer e compreender esse amor tão profundo, tão alto, tão incomparável, para que a glória seja dada ao nome dele. Amém, igreja? Então o Ministério de Louvor estará cantando esse louvor agora no lugar secreto, que fala sobre essa canção. Tu és tudo que eu mais quero, tu és o meu fôlego de vida. E você que pode, eu vou convidar você agora que pode, ajoelhe-se diante do Senhor em oração. Clame ao Senhor pela igreja, clame ao Senhor pelo teu irmão, pela tua irmã. Por essa razão eu me coloco de